Vendi esse tape deck e agora preciso testar ele para saber se ele está funcionando. Tem interesse em conhecer aqui o S106 da Gradiente e ver qual é o funcionamento dele? Continue assistindo o vídeo até o final. Olá, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje eu vou fazer um teste nesse equipamento antes de enviar ele. Mas qual é o problema? O problema é que eu já tinha anunciado ele há mais de um ano. Então ele ficou anunciado aí na internet por mais de um ano. Então quando eu testei ele há um ano atrás, ele tinha um funcionamento, quer dizer que ele tinha alguns detalhes que a gente vai ver se depois de um ano parado ele ainda continua, porque eu preciso testar para saber se ele ainda está como o comprador comprou ele lá, verificou e comprou ele, tá? Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Das Antiga 80, é um canal onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, opinião sincera, comparativos, dicas, histórias, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Então vamos lá, já coloquei ele na tomada, olha só, coisas, curiosidades, né? Esse equipamento aqui tem um cabo original da Gradiente, ainda daqueles bem macio, né? Eu tenho equipamento meu aqui, ó, exemplo, CD2800, que tem aquele cabo já ressecado, né? Vendi um equipamento com cabo bom e o meu vai ficar com o cabo ressecado, mas é isso aí, faz parte do show. Vamos lá então, S106 é um equipamento da Gradiente, fabricado lá nos anos 80, na verdade é um CD2600, que a Gradiente fez nessa versão preta, que versão grafite, para ir para a linha de System, para os System. Aqui no caso a gente tem o 106, temos o 96, o 106 e o 126, né? E aí eles colocaram esse tape deck. É um tape deck que está até em bom estado de conservação, até surgiu algum... Aqui isso aqui é só uma manchinha que surgiu aqui, isso aqui não tinha antes. Então equipamento em bom estado de conservação, VUs, teclas, tudo em excelente estado, só não tem a tampinha aqui, a famosa tampinha de cabeçote, que é isso aqui, ó, que o pessoal costuma quebrar aqui. Então vamos lá, vamos ligar ele. Então já liguei, já acendeu, já tinha colocado ele na tomada, já cabeei ele aqui, tá? Então o que acontece? Quando eu coloquei ele à venda, esse aqui era o equipamento da minha coleção, eu tenho o 126, tenho ainda o 96, tenho o 126 e o 106 que estava aqui na minha coleção, vou colocar ele à venda, né? É muito deck para se ter aí. Então vamos lá, continuando. Então quando eu testei ele, o que acontecia? Ele funcionava tudo perfeito, play, tocava muito bem, avanço, retrocesso, tudo perfeito, mas infelizmente não estava gravando, né? Então é isso que era o problema dele, é por isso que ele ficou mais ou menos um ano anunciado aí, alguém se interessou agora, porque provavelmente a pessoa vai só escutar aqui nele. Então vamos lá, vamos colocar uma fita aqui, ó, certo? Vou colocar a fita aqui, ó, primeiro em cima, aperto, ela encaixa, avanço, opa, avanço tá forte e bonito, hein? Olha lá, contador girando forte, vamos ver o retrocesso. E, opa, o retrocesso parou. Ó, um ano parado, né? Ah, agora foi, ó. Né? Então, como é que eu posso dizer? Voltar à vida depois de um ano. Então, avanço, retrocesso, ok. Vou dar o pause aqui, vou dar o play e vamos ver se ele vai reproduzir. Opa, tá reproduzindo aqui, ó. Vamos ver se tem áudio, né? Vamos ver aqui. Não, aqui. Aqui é o áudio dele, ó. Só não posso deixar por muito tempo o áudio, né? Por causa dos direitos autorais. Então, é ele que tá reproduzindo, ó. Vamos dar uma avançada aqui pra ver, ó. Avanço. Play. Tá bom, hein? Tá bom de reprodução. Vamos avançar mais um pouco. Play. Avanço. Play. Aí, ó. Vamos ver o outro lado. Então agora aqui ele não tem eject, né? Na verdade é uma das coisas que eu acho bem legal nesse tape deck, porque a fita fica toda à mostra. Então vamos lá. Play do outro lado. Ó. Reproduzindo. Claro. Depende da fita, do aparelho que gravou aqui, né? Vamos retroceder um pouco para ver como é que ele vai estar. Então é isso, vamos mexer aqui um pouco nele. Então, um ano parado e ele ainda continua com avanço forte, olha lá, ó, retrocesso forte, como você já viu, os views funcionando, lâmpada, tudo ok. Um ano encostado aí, embrulhado praticamente. Só que ele tinha um problema, né? Qual é o problema? O problema é que agora eu não lembro se ele não gravava ou se nem entra o sinal, porque existem dois tipos de problemas que você pode ter nesse equipamento. Exemplo, ele entra o sinal, beleza, né? Entrou o sinal de gravação,
E aí quando você põe para gravar, a fita gira, tudo normal, só que quando você vai reproduzir esse sinal que está entrando no tape, ele não passou para a fita. Esse é um dos problemas. Outro problema é você apertar a REC aqui e ele nem entrar o sinal. Cada defeito desse existe um tipo de solução, né? Você tem que, óbvio, eu tentei solucionar eu mesmo aqui, né? Solucionar o problema dele e não consegui, né? Então, tem alguma coisa aí, vamos ver. Ué, aconteceu? Vamos ver. Tá no finalzinho, provavelmente. Esse lado aqui não gravou tão muito bem, não. Mas tá reproduzindo aí. Vamos ver o outro lado novamente. O outro lado já, quem gravou aqui tem, ó, tem o modelo da fita que gravou aqui, ó. Aqui foi o 354 e aqui foi o HX44. O HX44 não tá muito legal não, vamos ver. Ó. Então aqui já casou mais com esse equipamento, né? Vamos ver aqui agora a gravação. Vou pôr essa fita aqui. Vamos ver play. Olha lá, alguma coisa que foi gravada aí, essa fita eu uso para gravar, né? Alguém gravou isso aí? Vamos lá, avanço, vamos ver o que mais a gente acha aqui. Por que ele tá batendo assim, César? Porque esse equipamento, infelizmente, ele tem um problema crônico, né? O que acontece? Ele é de plástico, então ele tem os 2 pés traseiros lá de plástico e na frente vai 2 pés de borracha. Só que essa borracha, ela simplesmente se desmancha, né? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Aqui, ó, do meu ainda tá inteiro, mas normalmente você encontra esse tipo de pé desmanchado, por isso que ele tá meio bambo aqui, né? Mas é assim, e provavelmente quando eu anunciei ele, eu avisei a pessoa lá. Vamos ver, acho que não tem nada aqui gravado, hein? Vamos ver o outro lado. Aí, ó. Tem alguma coisa gravada aí que alguém gravou. Mas então, é aquilo que ele estava, né? Como ele estava, reproduzindo ok, avanço, retrocesso ok, pause, perfeito, tudo ok, só não estava gravando. Mas agora a gente vai testar a gravação dele. Vou apertar aqui, ó, REC Play, deixa eu baixar o volume aqui. Vamos ver se vai entrar um sinal aqui. Opa! Normal, né? Um ano parado, a chave de gravação aí é mecânica, né? Para quem não sabe, chapinhas que vão e vão. Então às vezes acontece isso. Deixa eu ver se eu tenho sinal aqui de alguma coisa. Não entrou nada, deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Entrar e entra o sinal. Tem um áudio aí sem direitos autorais, tá, ó. Então tá entrando aí, ó. Bom, então tá entrando aí, tá? É um áudio que não tem direitos autorais, é um disco até que eu tô procurando essa música, saber quem que gravou essa música, né? Foi aqui de Curitiba, uma banda de Curitiba. Então vamos lá, um disco bem antigo, coletânea, assim, de banda underground, né? Então vamos lá. Tá, ó, tá entrando sinal, você entendeu, né? Aqui agora é gravação, é o meu áudio, minha plaquinha pendrive tá tocando e jogando sinal para ele. E aí eu vou zerar aqui e vamos ver se, quem sabe em um ano parado ele não voltou a gravar aí, né? Então vamos lá, ó, como se ele estivesse gravando, ó. O que ele está gravando? Tá gravando isso aí, ó. Então esse áudio lá em 2001, né, esse áudio dessa música aqui, curiosidade, tinha um disco e aí eu fui lá, puxa, eu precisava guardar esse áudio aqui que é interessante, né, coisa que não vai encontrar em qualquer lugar. Aí eu gravei num MD na época eu gravei num MD. Aí o meu MD acabou dando pau e tudo mais, e um dia eu peguei um MD emprestado de um colega, peguei os discos que eu tinha gravado assim de vinil pra MD. Aí peguei os MDs e passei pro computador, agora tá no digital aqui, né? Tá em MP3. E é esse áudio aí. De uma banda de Curitiba. Eu não vou falar sobre o disco, uma outra hora eu conto essa história aí. Então vamos lá. Então você entendeu aqui que era para ter gravado isso aí, ó. Tá? Mas como eu disse, o defeito dele era justamente esse. Vamos voltar aqui lá no 0. Vamos lá, vamos expectativa. Vamos ver se ele vai gravar, se ele gravou alguma coisa. Olha, pra mim uma das coisas que mais... 0. Olha, uma das coisas mais desagradáveis em toda a minha olha lá, ó, vida... não gravou. Ó, perceba. Contato com o público, eu gostaria muito que você soubesse
Tá vendo? Tá entrando o áudio, ó. Você escuta que tá lá o áudio, ó. Trabalho com pessoas neuróticas, pessoas Olha lá. elas são difíceis. Mas tá lá embaixo distorcido. Então, quer dizer o quê? Ele não apagou e não gravou. Então pode ser vários problemas. Pode ser problema na cabeça apagadora, mas eu acho que se fosse um problema simples na cabeça apagadora, eu já teria resolvido. Troca a cabeça apagadora, acontece alguma coisa. O que pode estar acontecendo é que não está chegando a voltagem aqui, porque aqui tem que ter uma alta voltagem para apagar magnético, né? Para apagar a fita. Então pode ser. Só que às vezes não é esse o problema, certo? O problema às vezes é que não está dando o comando. Qual o comando? O comando assim, agora eu vou gravar. Né? O tape deck vai entender. Ele apertou o REC, então eu vou gravar. Então o que acontece? Eu tenho que mandar uma energia. A primeira coisa que ele faz é mandar uma energia para essa cabeça apagar e mandar um sinal da chave de gravação para o tape deck magnetizar a fita com aquele áudio que está entrando. Então não é simplesmente só não está apagando, então eu vou injetar aqui para apagar. Não, pode ser que não esteja dando comando para fazer tudo isso aqui. Você percebe que ele não apaga, mas ele grava distorcido embaixo. Então tem alguma coisa que não dá o comando, né? Tipo assim, ó, tô dando comando para apagar e para começar a gravar. Só que ele dá o comando para gravar, só que como não apaga, pode estar entrando distorcido, então tem algum problema no equipamento. Aí você me pergunta, César, é um problema difícil de conserto? Cara, hoje em dia você falar sobre dificuldade de manutenção é complicado. Por quê? Porque não é um equipamento que tem super integrados, como aqui o nosso HX a 44 da Kai que gravou essa fita. Tem super integrados que fazem os comandos, microprocessador, não tem nada disso. Equipamento totalmente discreto. Tem um integrado aqui que é de áudio justamente, tem um integrado aqui do lado que é para os VUs, um integrado totalmente simples, simplórios, digamos assim. Então a maior parte dos componentes é resistor, transistor, alguma coisa assim. Qual pode ser o maior problema? O maior problema é que tem bobina também. Então pode ser uma bobina. E antigamente era fácil você trocar uma bobina. Hoje já se torna difícil, por quê? Porque já não encontra as bobinas que eram utilizadas nessa época, né? Então é condenado a gravação desse aparelho, César? Lembrando, a pessoa que adquiriu ele, adquiriu porque ele está tocando bem e porque ele está avançando e retrocedendo, então ele não quer gravar, né? Mas, e se ele quiser fazer a manutenção da gravação, é difícil? Não é difícil, basta você saber aonde está o defeito, qual é o componente e trocar esse componente. Qual que é a tua dificuldade, César, em consertar esse equipamento? É justamente descobrir qual é o componente com problema. Eu verifiquei aqui e não consegui encontrar, certo? Depois de encontrar esse defeito, César, o componente que está com defeito, como que eu faço para consertar? Se for resistor, transistor, capacitor, fácil. Tudo você encontra, tudo hoje em dia. O que pode ter problema pode ser uma bobina. E aí a bobina, desconfia que essa bobina está aberta, tem algum problema. E aí você pode ter que trocar essa bobina. E aí o que vai acontecer? Você pode tirar de uma sucata, eu até tenho sucata desses aparelhos aí, ou encontrar essa bobina em algum outro lugar, ou até mesmo à venda por aí. Então a maior dificuldade aqui é encontrar onde é o problema, certo? Se você encontrar um resistor, é um transistor, é um capacitor, fácil de manutenção, troca, pum, já volta a funcionar. Agora, se for uma bobina, você troca facilmente, não tem nenhum tipo de segredo de trocar uma bobina, o problema é encontrar uma para pôr aqui no lugar novamente. Então é isso, testamos aqui o nosso S126, um ano parado, um ano anunciado, e alguém se interessou por ele, e agora eu vou embalar ele para poder enviar para o futuro dono dele. Avanço rápido, eu gosto muito do mecanismo desse tipo de equipamento, ele tem um avanço rápido, ó, avanço muito bom, forte, né? Play também forte, ó. Ó. Vamos baixar um pouquinho para não dar direitos, mas você vê que tá gostoso o som dele, hein? Olha lá. Outra característica desse tipo de equipamento, do 106, do 2800, 2600, é a qualidade do grave, cara. Putz, o grave que tem esse equipamento aqui, se você pegar essa fita gravada aqui e eliminar tipo a parte de agudo, que realmente é o problema de tape deck, né? Você ter um agudo brilhante e tudo mais, mas e pôr o grave para tocar e você aumentar o volume, até a hora que ele começa a distorcer, eu posso apostar com você como ele distorce muito depois, o grave você consegue aumentar o grave e deixar ele tocando forte, muito mais forte do que se eu colocasse o MP3. Se eu colocasse o MP3 para tocar, com certeza o volume do grave já começaria a distorcer o grave antes
de um equipamento desse, porque o grave desse aqui é muito legal, muito pegado. As frequências baixas, quando é gravado assim, ó, em baixa velocidade, ó, tá vendo? Né? Não é uma velocidade muito alta e é no fita magnética, grave é excepcional. Quando você digitaliza o grave, parece que ele perde um pouco. Claro que é um assunto meio complicado, por quê? Porque a pessoa fala assim, não, mas eu tenho aqui um digitalizado e é bom pra caramba o grave. Sim, se você tem um áudio moderno, onde você não tem um instrumento que foi gravado tocando grave, quando o grave já é digital, quer dizer o que? Eu já ponho lá num sintetizador, ponho o grave de 30 Hz, aperto aqui, tum, 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 30 Hz. Ele é perfeito, certo? Você vai jogar para qualquer lugar, vai ser perfeito. Eu estou falando de uma música antiga, onde você tinha um instrumento, uma bateria, que foi captada por um microfone, que foi jogada numa mesa de som, você entendeu? E aí isso daí tudo, você não é perfeito, né? Bom, isso é uma discussão para um próximo vídeo. Então é isso aí, testamos aqui o S106, ele está legal, beleza, do jeito que eu tinha anunciado, e vou embalar ele para o futuro dono dele lá, que vá ser feliz em algum novo lar. É isso aí. Tem alguma crítica, alguma sugestão sobre o vídeo? Deixa aqui nos comentários, a gente continua conversando. Das Antigas 80, inscreva-se, ative o sininho, esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.